tá? De Santa Catarina, do grupo Muzenza. Só aguardar aqui ele entrar. Fui ali pegar um café rapidão. Todos os dias, 14 horas, uma prosa com o mestre de capoeira do grupo Muzenza, tá bom? Amanhã nós teremos... amanhã vai ser mais cedo, 10 horas da manhã, com o mestre Guerê. Amanhã não, sábado. Amanhã é o mestre Feijão, às 14 horas. Sábado vai com o mestre Guerê, nós vamos fazer 10 horas, porque ele mora na Austrália. E aí vamos marcar um outro horário, beleza? Mas amanhã é o mestre Feijão, às 14 horas. Domingo o mestre Fumê, às 14 horas também. Somente sábado que é o 10 horas, por causa do fuso horário, que são de 11 horas em relação a Perth, na Austrália. Danielson. Montanha, já tava sentindo sua falta aí, Montanha. Pô, Mané, fazer entrevista aqui no Instagram sem o Mané e sem o Montanha. Bom, nós já havíamos conversado aqui com o mestre Tig, né? Já tá tudo pronto aqui. Moleque, contramestre moleque, tá aí hoje também. Abraço aí, axé pra todo mundo aí. Tigre entrou, vamos já começar aqui. Espero que a internet colabore. Opa, Cláudia. Olha, o mestre já está de volta. Eita, já tá pronto. Perguntas curtas, hein, Mané? Pô, a gente fica lendo aqui um tempão, aí o tempo do mestre acaba aqui. Viu? Massa. Bom, hoje nós vamos estar conversando aqui, eu vou estar conversando aqui, né? E os amigos aí que vão estar participando aí com o mestre Tigre do grupo Muzenza de Santa Catarina, tá? Boa tarde, mestre. Boa tarde a todos aí que já estão aí, né? E pode falar um pouquinho aí, mestre, que eu já começo aí. Pode dar uma boa tarde, pessoal aí. Opa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os capoeiristas e capoeiristas, né, mulheres e homens, crianças, todo mundo ali. Primeiro pedir licença aos orixás aí para que nós possamos dar um bom seguimento à nossa conversa aqui e, na medida do possível, responder todas as perguntas que forem feitas aí. Que bacana. Bom, todos os dias, né, eu tenho feito essas entrevistas com os mestres do Grupo Muzenza. Eu comecei, inclusive, com o mestre Carlson, depois falei com o contramestre Salsicha, né, e depois convidei vários mestres aí. Foi uma coisa sem compromisso, mestre, mas depois foi tomando assim até uma proporção legal, né? E eu montei um cenário aqui, tenho um cuidado de todo dia usar uma camiseta diferente para estar divulgando os eventos dos amigos aí do Grupo Muzenza, né? Então é um trabalho Sim. nosso aí interno que depois eu publico no YouTube e fica a critério de cada um aí trabalhar o seu vídeo, trabalhar o seu marketing e tal. Mas a princípio, né, como minha namorada tinha falado, ela falou, ó, você tem que conversar, entrevistar pessoas que você queira ouvir, que você tenha interesse em ouvir, né? E naturalmente, nada mais interessante para mim em particular em ouvir as histórias dos mestres do Grupo Muzenza, que é um grupo que eu faço parte aí já tem 20 anos e com muita emoção eu falo isso e respeito e com certeza me interessa muito saber a história de cada um dos mestres do Grupo Muzenza. Então eu gostaria de saber com você quem é o Carlos José Silva.
Carlos José Silva, eu, né, nordestino, sergipano, filho de Olha só. uma mulher maravilhosa, que não está mais com a gente. É, o cara que começou capoeira aos 10 anos de idade, na cidade de Maruim, no estado de Sergipe, com um cara Pode maravilhoso. repetir? Mestre, pode repetir? Eu comecei capoeira com 10 anos de idade, na cidade de Maruim, com um professor, ele tinha 22 anos na época, o Aristides, o pessoal chamava de Ligeirinho. Então era novidade a capoeira na cidade, uma cidade pequenininha, na época ela tinha 11.105 pessoas morando na cidade. Então era muito pequenininha e tudo era novidade, Ô, né? mestre, ó. Oi. Ó, o nosso único problema aqui, né? Às vezes é a internet que dá uma caída, ou aí ou aqui, vai dando uma travada, e quando travar eu peço para o senhor repetir novamente, tá? Qual é mesmo o nome da cidade? A cidade é Maruim. A Marolim. Maruim. Maruim, Mosquito pequeno. No estado de Sergipe. De Sergipe, isso. Isso. Então, comecei aos 10 anos de idade, capoeira com Aristides, e tinha um apelido de Ligeirinho, na época ele, né? É um cara que sempre motivou a todos que estavam fazendo aula com ele, a todas as crianças e ou pré-adolescentes, a estudarem. Qual é o nome dele? Aristides. Ah, sim, o apelido dele na capoeira era Ligeirinho. Então ele e o mestre Lucas, que comanda o Grupo Os Molas agora, o criador do Grupo Os Molas, né? Agora não, sempre, né? Treinaram juntos, são contemporâneos, e daí ele decidiu ir para a cidade de Maruim e formar o grupo dele. E de lá para cá aliás, aos 10 anos comecei com ele e éramos em 60 crianças e pré-adolescentes. Desses 60 sobraram 2. Eu e o mestre Frank, que ainda mora lá em Maruim, e que, se eu não me engano, é sargento, é oficial da PM lá, não sei bem. Tá, é um militar. É um militar. Né? Ele é um militar. Ele é um militar. Entendi. Então, o Carlos José Silva é esse cara aí, uma criança que, neto de barqueiro do Lampião, bisneto de homem e mulher escravizada no Brasil. Falo isso porque esse é um dos temas que quais eu quero falar sobre nessa fala aqui, né? E com 7 irmãos, então éramos 8, somos 8 na família, 2 meninos, 2 homens e 6 mulheres. Entendi. Só depois que eu entrei na capoeira que daí eu tive o contato com a maldade estruturada do racismo no Brasil. Aí daí não parei mais com capoeira. Né? Saí de Sergipe aos 13 para 14 anos, para aqui para o sul, para Blumenau específico. Achava que era Blumenau, mas na realidade é uma cidade ao lado, fronteira, chamada Gaspar. E aqui o rapaz que fazia capoeira, porque foi militar na Marinha, do Rio de Janeiro, e já estava lecionando capoeira, mas sei lá, ele fazia a capoeira lá, né? Diferente da capoeira que eu fazia no Nordeste. Então a gente não se bicou, aquelas coisas de roda, né? Sim. E daí a gente... Né? A postura de aula, então... Em 91 eu comecei a dar aula de capoeira aqui em Blumenau. Foi o pontapé para que eu iniciasse na minha carreira de capoeirista, né? Ou na minha vida de capoeirista mais a ferro, mas aí com relação à questão de estudos acadêmicos. De lá para cá eu não parei e nem pretendo parar, não, também com a capoeira, nem com a questão dos estudos. Verdade. Bom, mas eu quero saber, mestre, o que o levou a ir a uma academia de capoeira? O que o levou a ir a uma academia de capoeira? Você só tinha 10 anos. Qual era o ano? Foi início de 82, 1982. 82,
Eu tinha 10 anos. Eu ia fazer 10. Tinha 10 anos. Eu E completei o 10. que o levou lá? Você era uma criança, sua mãe, alguém que levou você, ou você Não, olhou? não. Não, eu vi uma roda. O Aristides, como a maioria dos capoeiristas fazem quando vão em uma cidade que não conhece, um berimbau na mão, fez-se uma roda e ali eu era escoteiro nessa época, né? Eu era lobinho, aliás, não escoteiro. Aí gostei da movimentação e no dia seguinte fui procurar, que ficava bem retirado da cidade, ficava num bairro à margem da cidade, né? Onde, na realidade, é um conjunto habitacional, ou seja, Coab. Sim. Né? Então, a capoeira que eu faço, ela também ela teve raiz da Coab, né? Da população esquecida aí pelos políticos. Então, Sim. daí eu fui, eu É, e a rapaziada que joga. Oi, pode falar. pode falar, pode concluir. Eu e a rapaziada que fazia parte do escotismo ali, né, fomos lá fazer um teste, porque ele fazia teste para ver quem ia dar continuidade na capoeira. Então, Nossa. ele selecionou 3 turmas e nas 3 turmas eu não entrei, que era grupo A, B e C, É mesmo? porque a questão era habilidade motora e coragem. Eu era e sou muito medroso ainda. Né? Mas é esse medo que me faz continuar o tempo inteiro. Né? Sim. E daí os meus amigos, não, ele tem que ficar, ele tem que ficar, ele tem que ficar. Ele protelou o teste físico e depois, uma semana depois, claro, eu fui estudar, né? Fui repetir os movimentos, treinar, me preparar melhor. E uma semana depois eu entrei na turma C. E daí foi. Daí Olha não só. parei mais. É até meio que uma tradição, né? Mestre Mimba também costumava fazer um teste com a pessoa que ia lá treinar, botava na ponte, botava numa queda de rim, vamos ver se esse menino tem talento, tem um dom, né? Eu ainda não sei, né? Eu não sei se eu tenho dom, mas como diz um professor meu, eu sou esforçado. Um professor da Sim, universidade. verdade. Mas você disse que tem medo aí, né? Então, como surgiu esse apelido Tigre, né? Porque Tigre é um apelido de forte, né? Geralmente quando, Pois é, cara. geralmente quando se tem um apelido de Tigre aí é porque botou, não é ter um medo, botou medo, né? O tigre saiu. Na verdade, eu tive alguns apelidos na capoeira. Tive Onça Preta, tive o Tigre, e meus irmãos também me chamavam de Linho, por causa de Carlinhos, aí daí ficou Linho. Né? Mas o Tigre veio porque participava de algumas rodas que, pegando fogo, a brasa estava quente. Nessa modalidade da queda, o pessoal tentava e eu nunca. Onde? Repete para nós. Tinha um fogo? Como é que era? Não, nas rodas que pegava fogo, né? Nas rodas Sim. mais Sim. quentes. Aí o bonito era tomar tesoura, né? O cara tentava dar tesoura ou dar qualquer tipo de queda. Até faziam, mas eu nunca caía esparramado no chão ou sempre em 4 apoios. Aí os caras começaram, parece um gato, tal. Daí ficou como Tigre. Né? Tigre Entendi. Dourado. O primeiro apelido era Tigre Dourado, aí depois ficou Tigre, só Tigre, diminutivo. Isso você ainda estava lá em Sergipe, lá ainda era garoto. Aqui eu ganhei esse, né, de Tigre Dourado. Aí depois ficou só Tigre. Porque Entendi. quando eu comecei capoeira, quando eu estava dando aula aqui, me reportando para Blumenau, em 91, aí teve um baiano aí que chegou aqui em Blumenau, eu já estava dando aula, e esse cara me interpelou 3 vezes se eu era professor ou era mestre. Aí eu falei, pô, eu sou professor, estou dando aula aqui, sou professor. Pela terceira vez aí eu me irritei e o rapaz do Karatê que estava lá, que ia dar aula em seguida, também se irritou. Aí daí o cara, não, é que eu sou mestre de capoeira, sou formado pelo mestre tal em Salvador, que eu não vou dizer o nome aqui, né? Sim. E o cara deu carteiraço. E eu disse, pô, eu preciso de um mestre para treinar, que eu estava sem treinar nada. E daí Blumenau ficou Tigre Dourado, o apelido, e depois só Tigre, né? Aí eu já estou iniciando na minha fala de
quem é esse mestre Tigre que tá aqui na cidade de Blumenau dando aula. Nessa minha fala já tem quanto tempo que você está em Blumenau? Eu estou desde 87, dando aula de capoeira desde 91. Desde 87 em Blumenau. Isso, e dando aula de capoeira em 91 eu comecei a dar aula de capoeira. E sim. Entendeu? E como você chegou no Grupo Muzenza? Como conheceu o Grupo Muzenza? Eu preciso fazer uma introdução antes para poder chegar ali no Grupo Muzenza. Então, fique à vontade. De 91 até 95, eu estava dando aula de capoeira aqui em Blumenau, aí me juntei a esse mestre, mestre de capoeira. Oi. De 91 até? De 91 até 95 eu estava dando aula de capoeira aqui em Blumenau, sem ligação com o Grupo Muzenza. Eu tinha criado os Bambas da Capoeira. Aqui, o nome fui eu que dei, os Bambas da Capoeira, né? Sim. E daí tava eu e esse mestre, esse rapaz aí de capoeira baiana, e ele foi trazendo irmão, cunhado, amigo e tal, e todos eles chegavam com graduação alta já, né? O mestre burguês sabe um pouco dessa história. Os caras chegavam com graduação alta aqui em Blumenau já, e eu sempre com a mesma graduação de professor. Até que um dia a gente se estranhou, a famosa cama de gato, eles disseram que ia ter uma roda, então tava 1, 2, 3, 4, 5 baianos, se eu não me engano, 5 baianos. 3 irmãos, um cunhado e o cara. 5 baianos, fizeram a roda. Oi. Tinha 1, 2, 3, 4. Eram 5 baianos. Sim. Mas falaram que ia ter roda oficial, que ia ter todo mundo, e eu levei meu sobrinho, que era pequenininho. Na realidade era uma cama de gato. Aí quando eu percebi, abrimos a roda, fomos jogar. E daí não era mais jogo, aí era luta, né? Aí o tigrinho lá, o medroso, o medo superou o medo de jogar. Sim, entendeu? Entendi. E daí não foi muito bom. Foi bom para mim, não foi bom para eles, né? E depois disso aí a gente se desligou. Aí em 95 eles fizeram um evento e o mestre burguês veio. Eu não sei como, não me pergunta como o mestre ficou sabendo, mas veio para esse evento. Veio o mestre burguês, mestre Nininho, mestre Buda. Cara, veio uma galera, veio aquela galera de 95 que a Muzenza tinha. E eu não sei se teve evento. Mestre Buda. Veio o mestre Buda, mestre burguês, mestre Nininho. Sim. Há outros caras que eu não lembro o nome agora, né? Mas tinha uns 10 assim. Da Muzenza. Eu não sei se da Muzenza, eu não sei se teve evento de capoeira, o batizado, né? Se eles participaram, mas eu acho que não, porque quando eu cheguei para ver a coisa, tinha uma roda pequenininha, fechada no corredor, e o negócio estava pegando e eu não via nenhum dos baianos, eu só via a Muzenza jogando, né? Então, aí depois disso, se eu não me engano, no inverno, no final do ano de 95, aí um dos meus amigos, o Brutus, fazia parte da Muzenza, hoje é professor de jiu-jitsu, me convidou para ir até a sede da Muzenza, do Grupo Muzenza, lá na Marechal, falar com o mestre burguês. E daí a gente... Peraí, o Brutus, professor de jiu-jitsu, colocou em contato com o mestre burguês? O Brutus, ele era um dos alunos aqui, né? Era um dos alunos da Muzenza, aqui da capoeira aqui antes da Muzenza. E eu vi que ele saiu, nesse dia aí que o mestre estava aqui em Blumenau, eu vi que o Brutus passou com o mestre burguês. Como eles fizeram contato, eu não sei, né? Foram tomar um café, alguma coisa assim. E um tempo depois desse evento, o Brutus entrou em contato comigo e pediu para que eu fosse junto com ele, para a gente trazer a Muzenza para Blumenau. Entendeu? Sim. Entendi. Aí chegando lá na Muzenza, na Marechal, o mestre nos recebeu, né?
E daí acertamos que a Mozenza ia estar em Blumenau, nos meus cuidados e nos cuidados do Brutus, do Francisco Demer. Entendi. De lá para cá a gente foi fazendo eventos, né? O primeiro evento que nós fizemos aqui em Blumenau foi no SESI. Cara, nós trouxemos um ônibus cheio de capoeirista de Curitiba. Veio muito mestre, muito mestre. Então já tem uns 25 anos que você faz parte do Grupo Mozenza. Isso. Ah, que bacana. E de lá para cá a gente tá aí, né? Depois que eu entrei no grupo, na época tinha corda preta e branca de estagiário. 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 Então nessa corda aí eu fiquei uns 5, 6 anos de estagiário. Até o mestre resolver trocar a graduação, né? Então amadurecer na corda aí, para treinar mais e tal. Então essas coisas assim. Que legal. E como é o seu trabalho, a sua capoeira hoje, né? Dentro do Grupo Mozenza, você também é um professor universitário, né? Como está o seu trabalho aí em Santa Catarina, né? Porque você não fica só em Blumenau, você tem vários trabalhos por aí. Sim. Como você trabalha a capoeira hoje em dia? Teve um tempo que eu cheguei a dar aula em 3 instituições universitárias, com a disciplina de capoeira e lutas e artes marciais. Na cidade de Jaraguá do Sul, onde hoje o contramestre Milico faz um trabalho já há muito tempo, excelente, um trabalho excelente lá dentro da cidade. Em Brusque, que eu sou professor universitário na faculdade lá, no curso de Educação Física. E em Blumenau eu fiquei 20 anos dando aula da disciplina de capoeira e de lutas e artes marciais aqui na universidade, né? Mas com um contrato sempre de temporário, né? Ele não abriu o concurso para efetivação, e daí eu cansei, né? Então, daí a gente está estudando aí para ver se consegue entrar no doutorado agora para pleitear outras vagas aí. Mas eu trabalho muito em Blumenau. Oi, pode falar. Mestre. Oi. Mestre, você é professor universitário? Você se formou em que exatamente? Eu sou formado em educação física, tenho especialização em educação fiscular. Certo. E sou mestre em educação pelo grupo de pesquisa de filosofia. Entendi. Então, por favor, eu quero que você fale sobre os seus trabalhos, né, com a capoeira aí, sobre a... Pode falar. Toda hora tá caindo aqui. As suas pesquisas aí, na sua ancestralidade, todo o seu trabalho aí envolvendo a capoeira aí. Falem para nós, por favor. Então, além da capoeira, eu desenvolvo um trabalho, quer dizer, eu faço parte de um trabalho junto ao NEAB, que é o Núcleo de Pesquisa Afro-Brasileira aqui em Blumenau, que ajudei a fundar dentro da universidade. Aí pensar em falar de ancestralidade de matriz africana e afro-brasileira dentro de uma universidade. Sim. Que tem 99,9% de seu discurso, da sua propaganda e com isso os seus participantes dessa universidade, estudantes e funcionários são brancos. Então o trabalho foi longo, foi 4 anos para criar esse NEAB. E a partir Peraí, mestre, é que deu umas falhadas. A UNEAB. NEAB. Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Entendi. Na Universidade de Blumenau. Na Universidade de Blumenau. E a partir da minha participação com o NEAB, aí nós começamos a fazer vários eventos de discussão de cunho de matriz afro-brasileira e africana aqui na cidade. De cunho? Com isso, de conhecimento, né? Para explorar a questão da negritude aqui na cidade. Entendi. E com o resultado disso, quando você incomoda, as pessoas começam a berrar, né?
Sim. E aí, daí os neonazistas, né, os fascistas começaram a perseguir aqui. Então, a colocar cartazes na frente de um escritório de advocacia de um amigo meu Nossa. e falar que sabe quem são esses caras, né? Então, sou eu, o Marcos aí, e um candidato, um ex-candidato a vereador aqui, né, que assumiu como suplente negrão, 1,90 m e pouco, e ainda por cima assumido homossexual. Então a coisa ficou bastante para eles aqui. Então daí a gente começou a escrever sobre isso, né, sobre a questão do negro aqui na cidade, a questão do negro no estado. Tá travando Tem várias... muito aqui. Não, cara, eu tô te escutando legal aqui. Toda hora trava aqui para mim. Por isso que eu fico perguntando toda hora. O pessoal aí pode dar um feedback se estiver travando para vocês também aí. Pessoal, como é que tá aí? Gisele, como é que tá aí a internet aí? Porque para mim toda hora o mestre trava. Bom, mas pode ir forçando, mestre. Pode ir falando sobre esse trabalho da NEAB. Então, aí o NEAB, eu sempre... Cada componente do NEAB aqui, a gente trabalha cada um nas suas modalidades afins, né? O Marcos é advogado, o Lenilson político de raiz, eu mestre de capoeira, aí tem as meninas que formaram um grupo também da questão do feminismo negro. Então a discussão vai longe aqui, entendeu? Então se eu for entrar, eu só vou dar uma pincelada nisso tudo aqui, e a partir do momento que a gente começa a escrever sobre a questão do negro na cidade, a questão do negro no estado e no país, e reivindicar essa postura, esse olhar para o negro, quando eu digo negro porque a gente é a parte do pressuposto que quando se fala de pobre, em qualquer parte do Brasil a gente não está inventando, tem dados para isso, né? A gente assume que esse pobre e miserável, né? O pobre e o pobre miserável é negro, né? Então, o meu trabalho com a capoeira é isso, é para escancarar mesmo isso. E eu escolho os lugares que eu vou dar aula aqui no município. Então, são lugares que eu trabalho com crianças em comunidades realmente sem acesso à cultura e também sem acesso à educação de qualidade, né? Então porque se o teu pai não tem dinheiro para mal te alimentar, então material escolar, interesse de chegar em casa e procurar fazer com que você faça a sua tarefa não vai ser, né? Então, aí... Sim, esses trabalhos que vocês têm feito atualmente, né? É até, na verdade, acho que um legado, né, que já vem lá de trás, porque a região sul do país é uma região bem colonizada, né, por poloneses, por alemães, né, pelos europeus, acho que logo após a abolição. E, na verdade, né, o povo negro já era enviado também para a região sul, tanto para trabalhar ainda durante a escravidão, quanto para lutar nas guerras que teve, né? Sim. Mas aí logo após a abolição, a colonização europeia, polonesa, alemã na região ali, aí deu esse confronto ali de culturas, né? Na realidade, historicamente, essa vinda dos europeus para o Brasil, a gente sabe que também faz parte dessa necropolítica, né? Ou seja, da matança do povo negro, seja ela do corpo, seja ela da cultura, seja ela da ciência, e fazer com que o povo negro negue a sua cultura, a sua ciência e a sua existência enquanto negro, e queira ser branco, né? Haja vista que o IBGE bota lá preto e pardo, negro e pardo, formam uma população pardo e preto formam uma população negra no Brasil. Preto é preto, velho. Sim. Pra mim, entendeu? Eu sempre digo pros caras, ó, eu posso pegar sabe essa cartela de cores que tu vai na loja comprar tinta? Sim. Eu faço uma cartela daquela só do que é negro. Para mim não existe pardo, para mim não existe marrom bombom, preto é preto.
entendeu? Sim. E tem aí toda a estrutura política e social disfarçada em normativas, né? Porque o primeiro o sujeito suspeito é alguém preto, pardo, moreno, marrom, bombom, café com leite, tudo isso aí é o suspeito e é esse que vai tomar dura depois da sociedade, ela sendo autorizada ou não, né? Para fazer isso. As Porque balas esse foi, perdidas, né? As balas perdidas só encontram o preto, né? O negro, né? Não estou dizendo que não existe dentro da comunidade negra aqueles caras que, pô, que realmente não estão nem aí para a questão da população. São os caras que vão lá realmente, mas tem todas as etnias, vamos dizer assim, né? Sim. Todas as populações, né? Então é isso que a gente tenta trazer, né? Esses dias eu estava falando ontem ainda com minha esposa a importância de ter pessoas negras como referências, né? Então você é uma pessoa importante e eu acho que os capoeiristas não perceberam ainda, e não é puxando teu saco, nem fazendo isso, é te dando um elogio mesmo e pela conquista que você fez e você faz ainda. Um negro advindo da capoeira, fazendo o que você faz há muito tempo, né? E assim pode ser o mestre Sombra lá no Mato Grosso, né? Que é do Grupo Muzenza. Pô, olha a idade desse cara, tá jogando capoeira. O menino negro, a menina negra que vê esse senhor de tantos anos de idade, ou aquela senhora, aquele senhor que achou que tem a mesma idade dele, que não pode fazer mais nada, o Sombra é referência de qualidade de vida, entendeu? É uma referência para ser seguida. Verdade. Né? Então é isso, a gente precisa de boas referências com relação à população negra a serem mais vistas, né? É o caso das âncoras dos jornais televisivos, mas tem que ter mais, tem que ter a representação do homem trans, da mulher gay, do homem gay, de todos os gêneros ali na TV aparecendo, que aí é democracia, aí é realmente você respeitar o diferente e o outro. E é isso que a capoeira. Né? É isso que eu digo o tempo inteiro. Pode falar. Inclusive, né, recentemente eu conversei com o mestre Girafa e nós estamos no mês de maio também, né? Então é um mês de muita luta aí, que há muitos anos atrás aconteceu aí a assinatura da Lei Áurea e tal. Então, e hoje em dia com essas redes sociais, né, igual o próprio Instagram, Facebook, onde, como eu falei, você pode editar ali um cartazinho aqui no aplicativo de edição aí e divulgar. Colocando pessoas contra pessoas, que é o que acontece, inclusive, com a politicagem brasileira hoje, né? Colocando povo contra povo. E você pode escrever sobre Zumbi dos Palmares, por exemplo, denegrindo e divulgando, e com o tempo as pessoas começam a pensar que aquilo ali é uma verdade. Porque começam a ver ali no WhatsApp, no Facebook, e pensam que aquilo ali é uma verdade, né? Eu posso ser chato agora um pouquinho. Eu recebi esse documento eu recebi o documento desse senhor ali que é presidente da Fundação Palmares lá, um pouco antes dele ser divulgado, né? Nas mídias ali. E na realidade é essa, né, meu? Quando você pega alguém, né, que quer ter, sei lá, benefícios que os seus outros pares, né, sabe que não vai ter, aí você se põe nesse papel de, mais uma vez, de ser o capitão do mato, né? Sim. Que vai contra os seus. Eu concordo com o mestre Girafa, que para mim é uma referência, esse cara, esse é um negão de referência sem igual dentro do Grupo Muzenza, e dentro da capoeira, não só dentro do Grupo Muzenza, né? Mas Girafa para mim não é um cara que realmente é um cara crítico que faz os capoeiristas pensarem. Todo mundo vai dizer que o cara é chato, que ele é isso e aquilo, mas só dizem só falam uma coisa dessa de um cara como o mestre Girafa, é aquele que não se preocupa em ler a questão da ancestralidade da capoeira e do povo negro.
né? Sim. Então, eu tenho algumas diferenças dentro e fora do grupo, por isso, porque eu não tolero algumas coisas quando se fala, ou como a gente faz. Tem muitos caras buscando conhecimento ou qualquer coisa muito fácil, né? Conhecimento não, né? Que é o caso aí. Esse cara escreveu um negócio sem base teórica nenhuma, sem verdade nenhuma, Sim. e fez para jogar o preto contra o preto e o preto falando mal de quem realmente quis o bem. A postura que o Zumbi tomou enquanto capitão lá, né, o rei, pode dizer o que for, como líder do Quilombo dos Palmares, era a postura que os líderes tomavam antes. A diferença é que ele que buscava o bem para os seus, né? O Zumbi buscava o bem para os seus. Não só o Zumbi, mas os líderes dos vários quilombos existentes no Brasil. Então é isso. Né? Usando o exemplo de Zumbi, usando o exemplo de mestre Girafa e com os outros mestres que têm a consciência que tem que se preparar mais para poder trabalhar com capoeira, não só trabalhar o corpo, mas trabalhar isso aqui, porque se você se põe no papel de mestre ou de professor, você é educador, né? E para você transformar as vidas de outras pessoas, não lhe basta trabalhar só o corpo, o músculo, você tem que trabalhar o corpo por inteiro, né? Não tem a desassociação de corpo e mente, é uma coisa Sim. só, né? E a história do povo negro, que a capoeira vem dessa história de alegria e de sofrimento, os mestres de capoeira hoje não podem deixar passar, entendeu? Nas suas aulas, é o que eu digo, nas aulas aí, eu sei que o mestre Girafa falou ali, que ele pega os seus meninos lá, os seus estudantes de capoeira, assim eu gosto de falar, não gosto do termo aluno, porque eu sei o que significa a palavra aluno, né, no, na, na raiz da palavra, que é algo sem luz, mas se normatizou dizer que quem aprende com o outro é aluno, né? Também não gosto da palavra denegrir, porque a gente está cometendo de novo, entrando de Não novo no gosta que o da branco. palavra? Não gosto da palavra denegrir. Não gosta da palavra? Denegrir. Ah, sim. Porque daí a gente está entrando de novo nessa que eu chamo na segunda fase da escravatura, que a primeira foi o corpo e a que mais valeu a mente. Essa escravatura psicológica, né? Onde o negro Verdade, não. né? Que inclusive eu acabei de falar aqui, né? É uma coisa que a gente já vem já no automático, no subconsciente, né? Peço até Tu desculpa. viu, tu viu só que os caras teve sucesso na sua proposta de escravidão. Eu falo isso porque a gente lê livro de pessoas não negras e endeusa essas pessoas, né? Mas tem uma construção literária negra aqui que no Brasil que não tem igual, tem uma construção científica negra no Brasil que não tem igual, a construção intelectual, científica do branco. Só É aparece ver... a construção de trabalho dentro da capoeira do branco. A gente tem que começar a pensar nisso. Quem são os negros que estão na capoeira e fazendo trabalhos realmente é, não melhores do que o outro, mas um trabalho Sim. que realmente é significativo. Acho que isso aí é um ponto para os capoeiristas pensarem. Eu estou levando por essa barca aqui porque eu não falar de mim mesmo eu não acho muito legal, né? A gente trabalha para que as pessoas possam falar da gente. Como eu estou falando de ti aqui agora, que você é referência, não só para mim, mas para várias outras pessoas, dentro Que da tua bom. proposta de trabalho, né? Então a gente, enquanto capoeirista, precisa pensar nisso. Eu escuto muito assim, agora é a hora de eu devolver o que a capoeira me fez, o que a capoeira fez eu conquistar. Não, não é só agora, tem que ser sempre, você tem que devolver sempre, cara. Entendeu? Com a Não é tua só atitude. lutar ou ganhar dinheiro, né? Exato. Você dá aula para criança, você dá aula para adulto, você dá aula para longevos, ou pessoal da terceira idade, tem que ter responsabilidade. E eu gosto dessa palavra e tento ser o mais responsável possível. Responsabilidade, não comprometido. Eu tento ser responsável. Por tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu sou responsável.
Eu não sou comprometido. Aí, né, eu faço a diferença do comprometimento. Eu sou funcionário da empresa, eu tenho que trabalhar, ter que chegar às 8 horas e sair às 8. Eu vou lá, bato. Meu compromisso é bater o cartão no início e bater o cartão no final. Se a peça está bem feita, aí é outra coisa. Entendeu? Ser responsável é você ser responsável do início ao fim pela construção dessa pessoa que te procurou para aprender capoeira. Isso para mim é formar, não seguidores, mas formar pessoas que possam dar continuidade ao teu trabalho. E é isso, por isso, entrando na Muzenza, por isso que eu estou na Muzenza, porque o mestre burguês, aí eu gostaria de falar um pouco do meu mestre, e assim eu chamo sempre Como é que é? Desculpa, me volta de novo. Quando eu falo do mestre burguês, eu digo, bom dia, meu mestre, né? Eu chamo assim de meu mestre, porque realmente é a referência máxima para mim dentro da capoeira. Para quem lê e para quem acompanha um pouco da história da capoeira, sabe que depois da vinda do mestre burguês para Curitiba e até hoje, é o cara, é a pessoa, é a personalidade da capoeira. Sim. Para fazer o que ele fez. Também é sergipano, né? Cresceu no Rio de Janeiro e se instalou também no sul do país, né? Sim. Eu não vou dizer que a minha história é parecida com a dele, mas eu trilhei alguns caminhos sem o conhecer, né? Sim. Iguais, mais ou menos. Então, falando do mestre burguês, por que eu digo que ele é a personalidade da capoeira? Se tivesse que dar um prêmio hoje, a personalidade do século, o educador do século, como foi dado para Paulo Freire, eu daria para o mestre burguês, porque realmente ele revolucionou a capoeira. Sim. Então, um cara que construiu, que pensou o jeito que a capoeira é, hoje, essa capoeira moderna, essa capoeira jogada, né, sem perder o olho da capoeira com que ele teve contato com os grandes mestres de capoeira do passado. Alguns estão, outros não estão mais. É esse tipo de responsabilidade que eu tento ser com a capoeira, né? Porque eu tenho um bom exemplo, que é o meu mestre, né? Então ele foi taxado de, como é que era que os caras falavam? Explorador da capoeira, porque queria só dinheiro, só dinheiro. Bom, é o trabalho dele, ele precisa, né? Assim como eu também. Precisa comer, né? Claro. E só ele então sabe da história dele, né? Pois é. Então é isso. Essa construção de esse caminhar da capoeira enquanto proposta educacional popular é o que eu tento seguir, entendeu? Sim. Sempre olhando a história do homem, da mulher e do homem negro. Por que mulher primeiro? Da mulher e do homem negro no Brasil, né? Porque foi dado um rumo machista na história, mas cara, qualquer cabra macho ali sem uma mulher do lado, orientando ou voltando, não fazia o que fez. E na maioria desses caras que são dito heróis aí, bota 10 heróis, tu pode botar 100 mulheres que fizeram coisas melhores do que eles e não apareceram na história. Da capoeira, inclusive. Aí tem a Maria 12 Homens, que o pessoal fala da Maria 12 Homens, mas não fala por que ela foi chamada desse jeito e quem apanhou dela. Né? Para não machucar o ego dos homens que apanharam dela. Tá por isso. Perguntas aí? Senão eu vou ficar falando, cara. Mestre? Oi, tô ouvindo. Beleza, então. Tá me ouvindo? Só falando novamente aí, né? Eu falo com orgulho do Grupo Muzenza, porque como eu tenho conversado com os mestres aqui, né? Sobre, né? E eu sempre aperto ali a mesma tecla sobre a pluralidade, né? Da capoeira, né? E em especial do Grupo Muzenza, que nós temos mestres pelo sul, nós temos mestres aqui mais em cima na região sudeste, lá no norte, nordeste, mestres pela Europa, e cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua realidade. Inclusive no nosso grupo de WhatsApp de professores, né? Uma vez aí eu até pedi desculpa aos professores justamente por essas diferenças de realidades aí, que cada um vive de uma maneira, né? Sim. Mas eu
novamente aqui deixo registrado, inclusive, né, o mestre Burguês, se não estiver vendo, vai ver depois, a minha admiração por ele justamente por isso, né? Porque num grupo onde tem mestre, provavelmente tem um grupo, inclusive, de WhatsApp de mestre, toda uma diretoria aí de mestres, onde os próprios mestres têm a sua liberdade para trabalhar de acordo com a sua vivência, né? Tem mestre que é mais esportivo, tem mestre que está envolvido mais com o esporte capoeira, tem mestre que está envolvido, como você, como o mestre Irafa, está envolvido com todo um projeto social, ancestralidade, tudo, né? Então, deixo aqui o meu respeito, agradecimento, né, ao Grupo Muzenza, ao mestre Burguês. E nós temos aqui, mestre, 15 minutos, né, para a gente estar falando sobre isso, sobre todos esses assuntos aí, mas sem fugir da capoeira, né? Eu quero saber como está o seu trabalho hoje, né? Inclusive nesse momento de quarentena. Você tem feito algum projeto aí direto de casa? A NEAB está em atividade? Como é que é o seu funcionamento dos seus trabalhos hoje aí? O NEAB pela internet, né? Oi? O meu trabalho pela internet. Sim. Então fazemos vídeos, videoaulas e mandamos para associações às quais a gente desenvolve trabalho. Aqui a prefeitura também. E é isso. E uma vez por semana a gente se reúne lá nos projetos, na sede dos projetos, para falar sobre a experiência de estar dando aula online, né? E o retorno dessa criançada aí, dos adultos. Hoje, mês que vem, eu vou estar abrindo um novo espaço aqui na cidade de capoeira, focado na capoeira mais luta, né? Então, o pessoal que quer aprender a fazer um movimento mais luta, a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho aqui, né? Também. Com o pessoal que treina comigo há mais tempo, aí tem pessoas que me acompanham já 22, 26 anos, 22 anos, desculpa. E outros de 18 e tal, esse pessoal vai estar treinando, não são mais crianças, são pais de família, mãe de família, né? E é esse trabalho. Na parte intelectual, a gente está estudando aí para desenvolver um projeto para o doutorado, para ver se as pessoas às quais a gente vai mandar ali aceitam o projeto. Mas aí agora é só por ano que vem, sei lá quando, né? Devido à pandemia. É isso. Nós estamos no mês de maio, né? Em 1888 foi assinada a Lei Áurea. Qual a sua opinião sobre esse dia, sobre essa assinatura da princesa que nos salvou? Tu quer que eu comente sobre uma das primeiras fake news feita no Brasil? Então tá bom. Bom, historicamente ela foi construída, né? Essa assinatura aí foi construída e daí vinham algumas leis favoráveis ao branco para que o negro não tivesse nenhum, absolutamente nada, e continuasse, se possível fosse, no estado pior do que ele já estava. Ou seja, não tem direito à educação, não tem direito à terra, não tem direito a coisa nenhuma. O direito do negro, antes e depois dessa abolição corporal ali, que essa mulher assinou, né, essa pseudo-heroína brasileira, foi totalmente montada, né? A coisa boa que teve é que nós tivemos grandes personalidades negras que construíram um viés de abolição da escravatura bem feita, né? Mas que também não foi seguida, porque se fosse seguida não teria só 2 parágrafos, que eu não chamo de parágrafos, são 2 linhas na lei da libertação dos escravos. Então a gente tem como eu disse, várias referências negras no tempo do Brasil colônia, antes da abolição e depois, que a população negra não conhece. Eles fazem questão, o branco e quem está a população não negra, né? Fazem questão de enaltecer esse 13 de maio, e como a princesa fosse a boazinha, e
fizeram questão, aliás, de esconder realmente quem são as pessoas que pensaram um viés plausível, um viés honesto, de libertar a população sequestrada da África, escravizada de todos os tipos, e molestada de todos os tipos, que quando se fala na história que era mulher que era estuprada, não, todos. Eles não faziam distinção de homem, mulher, criança nenhuma, né? Tanto é que a iniciação dos filhos dos senhores de fazenda era com os meninos, meninas, homens ou não interessa. Chegaram-se até a criar um espaço para isso. Imagina a crueldade que era, né? Então, é isso, cara. Não teve abolição de escravatura nenhuma. Aliás, você minimizou uma coisa que era a escravatura corporal e maximizou 10 vezes, a décima elevada à décima potência ou mais, a questão intelectual, cognitiva, né? Como eu falo de novo, né? Os caras usaram isso para fazer com que o negro se negasse enquanto negro, que o negro negasse a pele dele, que o negro negasse a espiritualidade dele. Aí vamos fazer uma ressalva: espiritualidade é diferente de religião. Religião é algo criado pela essa população branca europeia para conquistar e dominar as pessoas. Aí eu digo com base teórica, não é achismo. Quem for querer fazer uma pergunta, me aponte o outro lado aí agora. Mas fazer com que a população negra negasse, né, ou recusasse, ou não não se visse dentro dessa espiritualidade, culmina ainda com a perseguição aos terreiros de candomblé, né? Aí os caras viram que lá, né, porque não dava certo, tal, vamos fazer a Umbanda, que é a criação do branco, né? Que a espiritualidade de matriz africana é candomblé, não tem outra coisa, né? Umbanda é daqui do Brasil, né? Então os caras começaram a demonizar tudo que fosse do negro. Olha, como o dia tá feio hoje, olha como tá preto as nuvens. Vai fazer coisa de baiano. Isso fixar que tudo que vem de cor negra ou escura é ruim. Sim. Tá entendendo o poder dessa forma de escravizar a população negra? Esse poder cognitivo, psicológico, sim, fazendo com que chegasse ao ápice de o cara dizer que não é negro, ele é marrom bombom. Chegar ao ápice da pessoa negra, dizer que não é negra é marrom bombom, é chocolate, é outra coisa. Entendeu? Eu ouvi uma vez. Imagina. E aí eu uso a capoeira como ferramenta para combater isso, cara. Contando a história do zumbi, contando as histórias dentro das músicas, fazendo as crianças perceberem as letras das músicas de capoeira, a história da origem do berimbau, a história da origem do atabaque, de algumas palavras que a gente usa no vocabulário brasileiro, que é de origem africana, de algumas comidas que são de origem africana, e daí eu digo das regiões. O senhor tem muita dificuldade de encontrar materiais aí, documentários sobre a capoeira aí em Santa Catarina, Blumenau? Em Blumenau, com o advindo da tecnologia, eu rodo o mundo, né, cara? Mas nas bibliotecas aqui a gente achou uma vinda de um grupo de dança, o Lodum Maré. Quem fazia parte disso era o mestre Formigão, que não sei se está vivo, mas ficou um tempo aqui em Blumenau, década de 73, 75, eu acho. E o mestre Acordeon. Eles vieram para fazer um show e o Formigão ficou e o Acordeon foi embora, né? E depois disso, esse rapaz aí que foi marinheiro, ficou um tempo. E eu, né, que trouxe a capoeira com uma metodologia de aula mesmo, pensada. Então, essa capoeira de aula pensada, quem trouxe para o Blumenau fui eu. Não estou dizendo que eu sou o supra-sumo, mas eu dei o pontapé. De certa forma, né, essas pessoas que já tinham uma certa organização se atraíam e acabava que indo para o Grupo Muzenza.
Já pensando na organização do mestre burguês. Sim. Sim, né? Eu vi uma vez um treino que o mestre fez, um treino que o pessoal usa muito agora com tal de metodologia HIIT. E o mestre já fazia isso lá em 95. Tempo, né? Mestre, nós temos aqui 4 minutos agora. Eu queria saber do senhor se existem aspectos dentro da capoeira que se diz referência da religião de matriz africana. Entendeu? Sim. Nós temos 4 minutos. Pode repetir para mim? A roda de capoeira em si... Travando aqui, internet. Quais são as referências? A roda de capoeira já é uma das referências. A roda de capoeira em si já é uma referência. E o candomblé é feito em círculo. Né? Entendi. A roda de capoeira em si já é uma referência. Mestre? Oi. Travou? A roda de capoeira em si já é uma referência nas religiões africanas. Isso, porque o candomblé é feito em círculo, né? Entendi. Aí tem muitas músicas da capoeira que o pessoal trouxe do candomblé, né? Por isso que quando eu falo lá que o que se fala de musicalidade não é só vou dar uma aula de musicalidade e vou cantar música. A musicalidade é você dizer de onde veio o berimbau, como se constrói o berimbau, como se toca, por que se toca, como se joga, né? Então, é isso, cara. Qual é a afinação ideal? Então, isso se vê também dentro das coisas. Quando você vai preparar o atabaque para as religiões de matriz africana também, tem todo um cuidado, né? Então, entendi. Sei, eu posso falar mais aí, só que a gente não tem tempo. Tá tudo ligado. Ainda que capoeira, né, hoje está no mundo inteiro e as pessoas falam que não é religião, todo mundo, qualquer pessoa pode fazer, mas sempre esteve ligado, né? Não tem como desafiar a capoeira da religião africana. Né? Não, a gente a espiritualidade, a espiritualidade africana e a capoeira, e daí reformulando a tua pergunta, né? Como eu já disse, a religião é de construção europeia, mas a espiritualidade africana e capoeira tem muitas coisas a ver. Eu vi que o professor Contramestre Magrela colocou uma pergunta aqui, eu não consigo... Contramestre Magrela. Bom, mestre, nós temos pouquinho tempo aí, devemos ter 1 minuto ou 2 minutos agora. E depois eu vou colocar o vídeo no YouTube e as pessoas poderão assistir novamente, tá bom? Sim. É só, o pessoal quiser fazer mais perguntas, só vai lá no Tigre Muzenza e manda as perguntas para mim ou no WhatsApp lá que eu respondo tranquilamente. Mestres, exatamente, pessoal, não mestres, praticante de capoeira. Curiosidades, dúvidas aí sobre o assunto, pode entrar em contato diretamente com o mestre aí. Eu quero agradecer a todas as pessoas aí que estão aí assistindo aí, tá? Obrigado mais uma vez. Mestre, eu agradeço aí a sua participação, tá bom? O senhor é uma grande referência para mim também, eu admiro muito, tá? E o Contramestre Magrela tá aí, interessado aí, ele vai entrar em contato com você. E as suas últimas considerações aí, por favor.
Quero mandar um abraço a todos, as pessoas que treinam comigo, meus amigos